Hoje eu vou bater um papo com o prefeito Rômulo Ripa. Como que é estar prefeito de uma cidade? Não sai daí, eu já volto. Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, 5 de maio de 1989, filho do empresário Ademar Ripa e da professora Valquíria Aparecida Francisco de Lima, o prefeito de Porto Ferreira. Foi vereador por 2 mandatos, sendo o vereador mais jovem da cidade. E foi reeleito agora, nas eleições de 2020, ao cargo novamente de prefeito, com 15.728 votos. Rômulo Luiz de Lima Ripa, é um prazer bater esse papo contigo. Muito obrigado pelo tempo que você está dispensando para a gente, viu? Imagina, o prazer é todo meu, Alberto, e quero aqui agradecer a oportunidade de participar contigo desse bate-papo. Legal. Prefeito, veja bem, aos 13 anos, o senhor já coordenou lá o primeiro projeto em Porto Ferreira, que era ensinar matemática às crianças da 4ª série. E o que se verificou naquela época é que as crianças foram bem lá nas provas de matemática e Olimpíadas de Matemática, não é? Agora, me fala uma coisa, por ter sido, inclusive, o vereador mais novo eleito pela cidade, o senhor acha que o senhor é um inspirador para a juventude poder participar do meio político? Eu acho que todo líder tem essa característica, né? Você, quando está à frente de um processo, você tem que ter a ideia de que o seu exemplo ensina muito mais que suas palavras. Então, nesse sentido, eu acredito que acabo orientando ou indicando para a nossa juventude de que o jovem tem lugar na política, sim, e deve dar a sua contribuição, né? Muitas vezes não só na política, mas na ação social, como foi o meu caso quando participei do programa Amigos da Escola, que era esse o programa que eu participava. Era um programa que até a TV Globo fazia divulgação dos programas de voluntariado nas escolas por todo o país. E naquela ocasião eu fui convidado pela diretora da MF, professora Nadir Zadra Ribaldo, lá no Serra d'Água, para desenvolver essa oficina de matemática com as crianças. Lá nós dávamos as aulas, as brincadeiras para as crianças, tentando ensinar matemática da forma mais lúdica possível. E, ao mesmo tempo, desenvolvemos as Olimpíadas de Matemática, desenvolvemos uma feira sobre a matemática, onde as outras escolas visitavam a Nadir Zadra. Foi uma experiência muito bacana que a gente, muitas vezes, com algo cotidiano nosso, que nós fazemos bem feito, ou sabemos, ou temos o dom, podemos transformar a realidade das outras pessoas. Muito bem. Prefeito, é o seguinte, segundo o portal G1 de Notícias, no dia 5 de outubro de 2016, o prefeito fez a seguinte declaração, que uma das suas prioridades era a segurança e a saúde. Agora, claro, naquela época a gente não tinha ideia da atual situação de pandemia que tem assolado o mundo, né? Então, eu quero te perguntar o seguinte, ser prefeito em época de pandemia é um privilégio ou é um prejuízo para a imagem do prefeito? Acho que é um desafio. Não vou dizer nem que é um prejuízo, nem que é um privilégio. Do lado positivo, acho que as pessoas passaram a dar maior relevância aos seus gestores locais, aos prefeitos. Porque hoje nós vivemos uma política muito dividida, né? Muito polarizada. Muito polarizada. E isso não ajuda, isso não agrega, isso não constrói, isso destrói, né? E as pessoas vivem onde? No estado, no país? Não, elas vivem na cidade. É na cidade que elas vão no posto de saúde, é na cidade que elas vão no pronto-socorro, é na cidade que elas frequentam a escola, é na cidade que elas vão ao supermercado. A vida do cidadão comum acontece na cidade. E às vezes as pessoas não davam muita relevância, muita importância para a figura do prefeito, do gestor local, dos seus secretários. A pandemia trouxe esse protagonismo, demonstrou para as pessoas a importância de escolher bem os seus gestores para terem segurança, ainda mais em momentos como esse. Do outro lado, acredito que nem eu nem ninguém sonhávamos, aliás, não pode ser um sonho, tínhamos o pesadelo de viver essa pandemia. Infelizmente, né? Infelizmente. Uma doença que nova, um inimigo desconhecido,
invisível, que uma hora a gente sabe que o distanciamento desacelera a contaminação, outra hora a gente percebe que o distanciamento já não desacelera da forma como fazia antes, a demora para ter o medicamento, o tratamento, a vacina, e as pessoas divididas nesse entendimento, criando obstáculos, o dano gerado ao comércio, à indústria, ao setor de serviços. Então, é um pesadelo que nós estamos vivendo, né? E a gente pede o quê? Pede a Deus que dê-nos sabedoria, paciência, discernimento, força para vencer esse momento. Porque a nossa chateação são as vidas que estão sendo perdidas ao longo desse processo, ao mesmo tempo a dedicação que os nossos profissionais da saúde estão dando e ao mesmo tempo muitas vezes perdendo a sua própria saúde. Então são questões que nos afligem muito. Muito bem. Prefeito, me fala uma coisa, mãe e pai de prefeito sofrem? Com certeza, muito mais que o próprio prefeito. Muito mais que o próprio prefeito. Você sabe que quando eu tinha 13 anos, nessa época de amigo da escola aí, eu falei um dia na mesa do almoço para minha família, eu já contei essa história várias vezes, que eu queria ser político. E meu pai falou assim, não estou te criando para ser chamado de bandido. Porque hoje, e ainda é assim, infelizmente, as pessoas têm a imagem de que a política é algo negativo, né? Ou só pessoas ruins se envolvem. E ao longo desses meus 13 anos de vida pública em cargos eletivos, se for somar o período de militância, chegam a 16 para 17 anos da minha militância política, eu acredito que eu servi de exemplo, de que a política pode ser bem feita, pode ser feita de uma maneira técnica, pode ser feita pensando o cidadão, com honestidade. Então, acho que dei orgulho para os meus pais. Mas, ao mesmo tempo, tomar decisão é escolher um lado, sempre. Claro. Não existe decisão que agrade todos os lados. Entendi. E aqui, quando nós temos que tomar decisão, a minha preocupação sempre é o interesse público, a coletividade, o menor assistido, o mais frágil. E quando a gente toma decisão por esse lado, você acaba desagradando o outro. E lógico que existem críticas, lógico que existem mentiras, fake news, ataques dos mais sujos possíveis, que muitas vezes tentam diminuir a nossa honra, a nossa imagem, ofender a nossa história. E isso magoa com certeza um pai e uma mãe. O meu privilégio é de que meus pais conhecem a minha índole, a minha idoneidade, conhecem o meu caráter. Aliás, foram eles que construíram. Então eles têm essa tranquilidade, mas que eu garanto que eles passam alguns maus bocados no sentido de apreensão, no sentido de chateação, com eventuais falas contra mim, porque o prefeito sempre vai ser filho de alguém. Vai ser marido de alguém, vai ser irmão de alguém. Então, isso é natural do processo. Me fala uma coisa, curiosidade minha. Mãe é mãe em todo lugar, mãe, prefeito, só muda de endereço. Já aconteceu da sua mãe te ligar e falar, Rômulo, eu não concordo com aquilo lá que você falou não, viu? Olha, a mamãe está aqui, mas a opinião é sua, mas eu não concordo muito não. Já aconteceu isso? Lembrando que mãe é mãe, que só muda de endereço. Mas não, se eu te disser que sim, eu estaria mentindo. Pelo contrário, minha mãe é muito presente, ela sempre me incentivou muito a atividade acadêmica, aos estudos, até por conta dela ser professora, então isso é natural. Mas se eu te disser que alguma vez ela ligou para eventualmente questionar uma decisão pública ou uma decisão administrativa, não. Até porque acho que ela tem muita segurança desse meu preparo, do quanto eu me preparei para estar aqui. E ela sempre apostou nisso, né? Se fosse o contrário hoje, ela teria apostado mal. Mas acho que não é o que aconteceu. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa muito legal, pegando esse gancho que você estava falando aí. Algum tempo atrás, essa cantora Valesca Popozuda, ela, numa das suas músicas, ela falou o seguinte: desejo às inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais nossa vitória. O que o senhor deseja aos seus inimigos? Não tenho inimigos, posso ter adversário. Inimigo é algo muito pesado, é algo que você carrega para a sua vida. E na minha função, que é uma função passageira, eu não sou o prefeito, eu estou o prefeito. E vai terminar o cargo, eu vou descer a escadaria da prefeitura aqui e vou voltar ao meu cotidiano de cidadão comum, certo?
Assim como eu tenho já a minha vida comum de ir no supermercado, na quitanda, na farmácia, no banco, das minhas atividades cotidianas, familiares. Mas mais do que nunca, depois do cargo, eu vou voltar a esse ambiente de naturalidade. E o que eu menos quero na minha vida, Alberto, é encontrar com uma pessoa na rua e ter que virar a cara. Eu digo sempre o seguinte, que a minha presença pode incomodar os outros, mas a dos outros nunca vão me incomodar, porque eu não faço nada contra ninguém, eu não procuro prejudicar ninguém com as decisões ou com as ações que eu tomo, nem muito menos carregar mágoas, porque se Deus me permitiu, me premiou e me honrou com essa função, não foi na perspectiva de que eu fosse me personificar no poder a ponto de achar que só o que eu falo está certo e que os outros não, ou de que eventualmente sempre aquilo que eu planejar para a cidade vai gerar uma discórdia a ponto de ter alguém como inimigo. Então, adversários na política, pensamentos diferentes, sim, inimigos não. Muito bem. Prefeito Rômulo Ripa, o senhor em algum momento já se sentiu impotente de não poder solucionar algum problema na administração pública? Ah, sim. Mas acredito que igual esse momento da pandemia, não. Esse momento da pandemia é o momento que nós mais nos sentimos minúsculos diante da situação. Porque você quer privilegiar, lógico, a ciência, a medicina, a vida das pessoas, a condição da saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, eu padeço junto com os comerciantes, os empresários, os trabalhadores que estão vendo o seu cotidiano cada dia mais difícil. Aqueles que empreendem, acordam de manhã e literalmente vendem o almoço para comprar a janta. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, é uma situação que, lógico que eu queria resolver, lógico que eu queria poder ter poder de solução, mas não é o que acontece. Até mesmo porque nós vivemos um ambiente que as pessoas falam: o prefeito fechou, ou seguiu o governador, ou seguiu o presidente, por causa de verba, de recurso, isso, aquilo, outro. Não existe nada disso, não tem verba ou recurso que seja maior do que o desejo de progresso de uma cidade. E emprego, trabalho, comércio funcionando, indústria funcionando, restaurante lotado, nada gera mais retorno de progresso e desenvolvimento de uma cidade do que isso, a sua própria atividade econômica. Então, nessa questão da pandemia, principalmente no que afeta diretamente as atividades religiosas, culturais, sociais, econômicas, nisso eu me sinto muito impotente. Pegando esse gancho mais uma vez, a gente está vivendo um momento difícil, ímpar na sociedade, né, eu diria. Até porque, prefeito, essa polarização radical. Então, veja, nós temos aí, sou a favor de lockdown, não sou a favor, eu quero vacina, não quero vacina, sim para a ivermectina. Veja, isso mais parece, prefeito, um imbróglio político, né? Você acha que isso tem atrapalhado a administração pública hoje das cidades, de um modo geral? Nós começamos o nosso bate-papo falando sobre o exemplo, sobre liderar as pessoas. E é isso que falta para o país e para o nosso Estado. Essa divisão não lidera as pessoas, segmenta, divide elas em time. E ao invés de todo mundo remar, como se estivesse numa canoa para o mesmo lado, parte rema para um lado, outra parte rema para o outro. Então, isso é lógico que está contribuindo para que a pandemia tenha um efeito devastador, no sentido do número de óbitos, ocupação de leitos, propriamente econômico, social, religioso. Isso é muito ruim. Nós, infelizmente, e aqui não quero politizar nem a favor de um nem de outro, porque hoje, se eu tivesse que ter uma posição, eu te diria que eu sou contra os dois. Nenhum dos dois teria meu apoio. Político, não, porque eu acho que pensam no próprio umbigo e em eleição e não pensam na sociedade, tá? É a minha opinião particular, enquanto alguém que exerce um cargo público, mas que também vota, principalmente. Nós tínhamos que ter alguém que liderasse a nação a ponto de unir governadores, de unir prefeitos, unir secretários, médicos, cientistas. E para liderar tem que ter uma qualidade, saber ouvir. E nós temos, infelizmente, pessoas que ocupam posições privilegiadas que só querem conhecer a sua verdade, não querem ouvir a verdade dos outros. Então, juntar essas pessoas para falar a mesma língua, para tentar entrar em consenso, procurar um caminho comum. Infelizmente, a polarização é muito radical, né?
Tem dividido opiniões, né? E você vê só o que acontece hoje, né, nos países ao nosso redor e alguns mais distantes, que não têm a estrutura que temos e passam numa condição de pandemia melhor. Por quê? Porque o diálogo e a união fizeram a diferença. Se todo mundo desse a sua contribuição, Alberto, todo mundo, de usar a máscara, o álcool em gel, de tomar os devidos cuidados, nós não precisaríamos fazer com que uma parte da sociedade pagasse tão caro. Sofresse tanto. Exato. Prefeito, me fala uma coisa. Se o senhor tivesse poderes especiais, né? E pudesse recomeçar a cidade de Porto Ferreira, o que você faria de diferente para a nossa cidade? Eu acho que nada. Primeiro porque eu acho que Deus tem seus desígnios e eles são perfeitos, né? Cada etapa, cada capítulo da nossa história foi moldando a nossa cidade e junto com a nossa cidade aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa população. Porque o povo ferreirense, querendo ou não, mesmo nos momentos da adversidade e da dificuldade como nós estamos passando agora, é um povo humilde, trabalhador, empreendedor. O nosso brasão já fala isso. Não sei se você já reparou. O brasão da cidade está escrito lá assim: Nomen produti virtutem gentes. O que ele quer dizer isso? Teu nome ostenta a sua maior virtude, a sua gente. Ou seja, a maior virtude que tem em Porto Ferreira é a nossa população. É o povo realmente trabalhador e dedicado. E isso foi moldado ao longo de todas essas décadas de história. Então, para que nós devemos fazer diferente? Os erros e os acertos fazem parte do processo. E é principalmente nos erros que a gente aprende. Com certeza, com certeza. Fala uma coisa, a gente sabe, né, prefeito, que nem sempre a administração pública tem tempo hábil para executar todas as obras, os sonhos para uma cidade. Mas se continuar nesse ritmo, ao término da sua administração, você acha que você vai ter aquela sensação de dever cumprido? Hoje eu já sinto muito disso por termos resolvido os problemas que a cidade arrastava há mais de 30 anos e não tinham tido solução. Quando nós chegamos aqui, a própria sociedade ferreirense, de maneira muito preconceituosa, falava: Porto Ferreira tem favela, favelinha. Era assim que as pessoas se denominavam o Jardim Anésia 2. Jardim Anésia 2. Hoje, nós estamos lá resolvendo o problema, fazendo urbanização, infraestrutura, guia, galeria, asfalto. Nós estamos dando dignidade àquelas 530 famílias, que alguns podem dizer: ah, mas eles ocuparam o espaço. Ocuparam, mas ninguém deu política habitacional, ninguém quis resolver o problema, ou quis impedir que chegasse a esse tamanho. 530 famílias. Não é do dia para a noite que isso acontece. Muita gente. E isso, do final da década de 80 para frente, nós resolvemos. Além da infraestrutura, estamos dando lá, em breve, o título de posse para cada uma das famílias, a escritura da casa delas, da regularização fundiária. Até o nome do bairro nós estamos mudando, de Anésia 2 para Jardim Esperança. Jardim Esperança. A ponte do Santa Rosa, terceira ponte do Santa Rosa. Tanta gente brigou. Uma questão que tinha que unir, foi quando eu falei do processo de liderança, unir a cidade a favor de uma causa comum, do seu progresso, do seu desenvolvimento. A sociedade ferreirense, quando nós chegamos aqui em 17, estava rachada no meio, rico contra pobre, trabalhador contra empresário, um bairro contra o outro. Isso é ruim. Conseguimos unir a cidade, está lá construindo a ponte. A própria condição do centro empresarial ferreirense, um pedaço de terra que sempre foi sonhado para ser um centro empresarial. Muitos falaram, não fizeram. Nós entregamos, está lá, guia, galeria, asfalto, agora energia, iluminação de LED. Mais de 30 empresas já, com seus projetos aprovados para criar emprego lá, construir as suas plantas fabris. Então, isso tudo nos enche de orgulho. Coisas que não estavam programadas, como é o Parque do Amanhã. Lá, na Estância dos Granjeiros, com o Porto Novo, beirando a Comendador Assá de Taiar, um pedaço de terra abandonado da prefeitura, quase 7 mil metros quadrados, que nós transformamos num cartão postal, um parque de lazer, de prática esportiva, de qualidade de vida. Mas eu tenho outros sonhos. Para encerrar o mandato com essa chave de ouro, tenho outros sonhos. O sonho de transformar a FEPASA num parque linear, chegando lá na Ponte Metálica João Inácio Ferreira, e lá fazendo um grupo de restaurantes modulares,
licenciados pelos meios ambientais, através de parceria com a iniciativa privada, para fazer lá um parque gastronômico. Queremos fazer o anel viário da Zona Norte, uma avenida que emende no pé do Cristo Redentor com a duplicação da Arcir Jareta Barcelos, suba entre Cristo Redentor e Jardim das Palmeiras, passe o terreno lateral da Ideal e entre Cristo e Santo Afonso faça um pontilhão sobre a SP-215 para dar mobilidade para o povo que mora na Zona Norte e sofre tanto para chegar ou sair de casa. Pretende fazer. Sim, outra questão que nós queremos terminar dentro dessa gestão, a rotatória entre as 3 avenidas ali, que é Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, Ângelo Ramos e Rudolf Streit. É complicado. Outro gargalo de mobilidade urbana que precisa ser feito. Complicado. Planejar a cidade para um novo distrito industrial. Então, nós temos bastante coisa ainda por fazer. Estar aqui é honrar um compromisso com Deus e com o povo. Para isso, temos que entregar tudo isso. Muito bem. Prefeito, se fosse possível, o senhor se candidataria ao 3º mandato consecutivo? Eu não queria me candidatar ao 2º. E falo isso não é da boca para fora, nem demagogia. Quem me conhece sabe que o meu compromisso era colocar a casa em ordem, que foi o que nós fizemos, com medidas de austeridade duras, muitas vezes impopulares, antipáticas, mas é o remédio amargo muitas vezes que cura, e nós provamos isso. E por isso eu já tinha o planejamento de sequer disputar a reeleição e de tirar a cidade lá de trás, dessas obras todas que eram devidas de infraestrutura, da necessidade de regularizar e melhorar a qualidade do serviço público e trazer para 2020, que era o ano que nós íamos entregar a administração. Acontece que por conta de até apelo popular, das pessoas que estão ao nosso redor, dos empresários, dos cidadãos comuns, nos pediram, a mim e ao Dr. Saldanha, olha, disputem, permaneçam, fiquem, é hora agora de a gente preparar a cidade para frente, para o futuro. Vocês cumpriram o compromisso que se comprometeram, mas agora é hora de preparar para frente. Só que ninguém é insubstituível e nem, muito menos, deve ser eterno. A troca de ciclos de poder, de pessoas no comando, é importante para que nós tenhamos oxigenação. Não pode perpetuar, né? De maneira alguma. E eu acredito que dentro desses 4 anos, honrando os compromissos do nosso plano de governo, eu e o Dr. Saldanha, nosso vice-prefeito, vamos ter dado a nossa contribuição e devolver para Porto Ferreira, com gratidão, tudo aquilo que essa terra fez por nós e por nossas famílias. Muito legal. Olha, o senhor já me deu algumas dicas, mas eu quero perguntar. Rômulo Ripa, você acredita em Deus? Sim, eu creio. E é por ele que nós estamos aqui. Até mesmo tendo essa conversa hoje. Amém. Amém. Veja bem, entenda uma coisa, eu e os cidadãos já sabemos o que a gente quer do prefeito. Agora a câmera está ali. Eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte: o que um prefeito deseja da cooperação do cidadão, do munícipe, para que a gente tenha uma cidade melhor? Então está ali, nós já sabemos o que a gente quer do prefeito. Agora então, pode se comunicar com o cidadão qual que é o desejo que o prefeito tem do cidadão para com a administração pública. As pessoas têm que ter a noção de que a cidade lhe pertence, que elas devem zelar e cuidar por ela muito mais do que as autoridades. A cidade não é do prefeito, não é do vereador, não é do secretário, não é do empresário, não é daquele que ocupa cargo de destaque. A cidade é de todos os seus cidadãos. O que nos chateia muitas vezes é que as pessoas acham que é só no âmbito da política que vão ter os seus problemas resolvidos. E não é assim. O problema do vandalismo, por exemplo, nos equipamentos públicos. Muitas vezes a gente vai lá, faz aquela quadra poliesportiva, como fizemos lá no Porto Belo, no Centenário, em outros locais, bonita, para a comunidade usar. Alguns vão lá, destroem tudo, dificulta a vida do poder público e cria um empecilho para que todos possam usufruir daquele equipamento. Assim também é a condição da pandemia. Não adianta achar que o prefeito, o vereador, o secretário de saúde vai ter uma varinha de condão e pum, resolveu o problema da pandemia.
Se pede para usar a máscara, a higiene pessoal, a água e sabão na mão, se não tiver água e sabão, o álcool em gel, se pede para manter o distanciamento, se não é para aglomerar, não é porque ninguém quer isso. Quem gostaria de viver numa situação dessa? Mas é porque todos devem dar colaboração para que nós possamos vencer o quanto antes esse inferno, desculpe o termo, da pandemia. Então é nesse sentido que eu digo sempre, o cidadão ferreirense tem que ter a convicção, a certeza de que a cidade é dele, por isso ele tem que colaborar com o progresso, o desenvolvimento, com os cuidados dela todos os dias. Muito bem. Prefeito Rômulo Ripa, o que é a felicidade? A felicidade eu acho que é você estar em paz consigo mesmo, ter a saúde dos seus familiares, das pessoas que você ama, ter a consciência tranquila, fazer as coisas de bom grado a todos, independente de quem seja. Eu acho que a felicidade é sentir a presença de Deus perto da gente. Acho que é isso. Bem, olha, eu vou falar uma coisa, eu estou realmente muito feliz com esse nosso bate-papo, em conhecer a sua pessoa mais um pouco. E mais uma vez eu quero agradecer você ter doado esse tempo para bater um papo aqui com o Alberto Júnior. Eu e a população ganhamos em te conhecer, viu? Muito obrigado, prefeito. O tempo vai passando, a gente vai encerrar esse bate-papo aqui. Muito obrigado por você se dispor a vir aqui e falar um pouco da sua pessoa, da sua família, da administração pública. Eu que agradeço, Alberto, mais uma vez essa oportunidade. Estou à sua disposição. Parabenizo você pelo excelente trabalho que tem feito, tem acompanhado outros vídeos, outros bate-papos que você está realizando aí, e você está à dianteira, de forma muito pioneira nesse processo, então está de parabéns. Conte comigo sempre. Muito obrigado.